Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus curar e transformar a minha vida. Eu sou a Gabi Dias e acredito que existe resposta para a cura e transformação na palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Seja muito bem-vinda à Semana da Transformação e durante esses dias nós vamos juntas descobrir como Deus pode transformar completamente nossas vidas, mesmo quando parece impossível. E hoje começamos com um tema fundamental: como reconhecer quando Deus está nos chamando para uma mudança. Por quê? Porque, minha querida, a única coisa na vida que nunca muda é Deus. Ele é fiel sempre e nunca irá nos decepcionar. Você já sentiu aquela inquietação no coração? Aquela sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe exatamente o que ou como? Se sim, esse vídeo é especialmente para você. Mudança. Essa palavra pode parecer tanto esperança quanto medo nos nossos corações. Algumas de nós correm em direção à mudança, enquanto outras se escondem dela. Mas a verdade é que a mudança é parte essencial da nossa jornada com Deus. Olhe para os grandes personagens bíblicos. Abraão deixou sua terra, Moisés enfrentou a Faraó, Ruth seguiu sua sogra para um país estrangeiro, Paulo transformou-se de perseguidor em apóstolo. Todos eles tiveram algo em comum. Precisaram reconhecer a voz de Deus, chamando por uma mudança. E hoje eu quero compartilhar com você como identificar quando é Deus quem está pedindo para algo mudar na sua vida. Porque, querida, nem toda mudança vem de Deus, você sabia disso? Algumas vêm da nossa própria inquietação, da pressão dos outros ou até mesmo do inimigo, tentando nos tirar do caminho. Por isso é tão importante nós discernirmos. Vamos começar? Sinais de que algo precisa mudar. Você sente sinais de que algo precisa mudar? Então vamos começar identificando os sinais de que algo em nossas vidas precisa mudar. Estes são alertas que Deus frequentemente usa para chamar a nossa atenção. Primeiro sinal: inquietação persistente. Não é apenas um dia ruim ou uma semana difícil, é aquela sensação constante de que algo não está alinhado com o propósito de Deus para você. Segundo sinal: paz ausente. A Bíblia nos diz em Colossenses 3,15 para deixarmos a paz de Cristo governar os nossos corações. Quando uma área da sua vida constantemente rouba a sua paz, pode ser um sinal. Pode ser um sinal de que algo precisa mudar. Você sabia disso? Terceiro sinal: portas que se fecham repetidamente. Sim. Às vezes, Deus fecha portas não para nos frustrar, mas para nos redirecionar. Se você está encontrando obstáculos consistentes em um caminho, talvez seja a hora de considerar uma nova direção. Um quarto sinal é o crescimento estagnado. Deus nos criou para crescer. Deus nos criou para crescer espiritualmente, emocionalmente, em sabedoria e propósito. Quando você sente que está parado no mesmo lugar por um tempo, pode ser um chamado para mudança. Quinto sinal: confirmação através da palavra e de conselhos. Deus raramente fala apenas de uma forma. Isso é muito importante você saber. Raramente ele fala apenas de uma forma. Ele confirma a sua direção através da sua palavra, de conselheiros sábios e de circunstâncias alinhadas com aquilo que ele quer falar com você. Agora preste atenção. Se você se identificou com alguns desses sinais, respire fundo e saiba que você não está sozinha nessa jornada. Né? Isso que a gente sempre fala aqui, na nossa jornada, nesse mundo feminino, você nunca está sozinha. Então,
Como Deus fala conosco? Como Deus fala ao nosso coração? Nós vamos entender isso, como Ele fala conosco, quando está nos chamando para uma mudança, porque esse é o tema desse vídeo. Porque Ele não usa apenas um método, preste atenção. Ele conhece o melhor jeito de alcançar cada coração. E por isso, Ele faz na minha vida de uma maneira, na vida de uma outra irmã de outra maneira, na vida de uma prima de outra maneira, na vida de uma conhecida de outra maneira. Por quê? Porque Ele não usa apenas um método, Ele sabe o caminho certo, o jeito certo de alcançar o nosso coração e também de chamar a nossa atenção, não é verdade? Então, primeiro, Deus fala através da sua palavra, sempre. Sempre. A Bíblia não é apenas um livro histórico, meninas, não é um livro de histórias antigas. A Bíblia, ela é viva e ativa. Então, quando você lê a palavra com o coração aberto, versículos específicos podem saltar aos seus olhos, e é exatamente assim, trazendo direções exatamente para o que você está vivendo. E é exatamente assim que acontece. Sabe por que às vezes a gente não acredita? Porque a gente quer tratar as coisas de Deus, as coisas que são espirituais, de forma natural. E Deus, Ele não é natural. Ele também é, mas Ele não é natural. Então, Ele fala conosco dessa maneira. Então, às vezes, para eu falar para você que versículos saltarão da palavra e lhe darão direções, parece algo muito louco, parece algo muito fora do normal, mas é justamente assim. E eu quero que você viva isso. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, não apenas como um livro de histórias antigas, mas entendendo que ela é viva e ativa, transforma a sua vida. Então, quando você lê a palavra, Deus fala com você, permitindo que versículos saltem aos seus olhos, versículos específicos que vão trazer direção, e uma direção exatamente para o que você está vivendo. E isso é a singularidade. Segundo, Deus fala através da oração. Não apenas quando nós estamos falando com Ele, quando nós estamos orando, mas principalmente quando estamos em silêncio para ouvir. Aquela voz suave no seu coração, sabe aquela impressão que não vai embora? Pode ser Deus falando com você. Terceiro, Deus fala através de pessoas sábias. Provérbios 11:14 nos diz que na multidão de conselheiros há segurança. Quando várias pessoas que amam a Deus e conhecem você bem apontam na mesma direção, preste atenção. Então, até aqui nós vimos Deus fala na sua palavra, Deus fala através de oração e Deus usa pessoas sábias. Você está prestando atenção, né? Então, você presta atenção, continua comigo. Quarto, Deus fala através de circunstâncias. Portas que se abrem, oportunidades inesperadas ou até mesmo desafios. Tudo isso pode ser Deus preparando o caminho para uma mudança. Você sabia disso? Então nós precisamos ficar atentos a todos esses pontos, ok? Eu não estou falando que apenas um ponto demonstra uma mudança na sua vida, mas eu estou aqui te mostrando e te chamando a sua atenção para que você comece a reparar que existem várias situações que podem ser um sinal de Deus para alguma mudança na sua vida, ok? Quinto, paz interior. Paz interior. Mesmo quando a mudança é assustadora, se é de Deus, Ele dará uma paz que excede todo o entendimento, como nós encontramos lá em Filipenses 4:7. O importante é você lembrar, Deus nunca vai falar algo que contradiga a sua palavra. Você precisa ter isso muito certo no seu coração. É importante você nunca esquecer. Deus nunca vai contra algo que está na sua palavra. Ele não vai contra a palavra dele. Isso é inegociável. Então, você falar que tudo coopera para a sua separação não é Deus falando com você. Você me falar que tudo coopera para você permanecer em um pecado não é Deus falando com você, ok? Porque Ele não contraria a palavra dele. Se você sente um chamado para mudança, sempre verifique se está alinhado com a Bíblia. Isso é o mais importante de tudo. Agora, meus amores, como então nós conseguimos distinguir a voz de Deus?
Uma das perguntas mais comuns que eu recebo, né, em aconselhamento, em gabinetes, em cafés, em mentorias, na terapia é: como sei se é Deus falando ou apenas os meus próprios pensamentos? Essa é uma clássica, não é? Mas também essa é uma pergunta muito importante, que se você entendê-la na sua plenitude, vai te livrar de muitos problemas. Aqui então nós vamos encontrar 5 maneiras de distinguir a voz de Deus das outras vozes, ok? Então a primeira é o quê? A voz de Deus traz paz. Mesmo quando o caminho é desafiador, a voz do inimigo traz ansiedade, medo paralisante e confusão. Eu vou repetir para você, tá ok? A voz de Deus traz paz. Mas quando o caminho é desafiador e nós temos paz na decisão que tomamos, nós entendemos que isso é de Deus. Porque a voz contrária, a voz do inimigo ou a voz da nossa alma, da nossa vontade, traz ansiedade, um medo paralisante e confusão. Então presta bem atenção e vai pontuando aí a sua vida, vai se identificando com isso tudo, tá bom? Uma segunda maneira é que a gente pode entender que a voz de Deus é quando ela está alinhada com a sua palavra, como a gente já falou aqui. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que vá contra a Bíblia, ok? Isso também é muito importante. Terceiro, a voz de Deus geralmente nos chama para quê? Para crescimento, nunca para conforto. Você sabia disso? A voz de Deus nos chama para crescimento, não para conforto. Ele pode nos tirar da zona de conforto, mas sempre para nos levar para algo melhor. Se existe uma coisa nessa vida que não muda, é Deus. Se você tem uma necessidade de permanecer, eu sinto te dizer que você precisa começar a abrir a sua mente, o seu coração e abraçar a mudança. Porque Deus quer de nós crescimento. Ele sempre vai nos tirar de zonas de conforto. E talvez para nos tirar dessas zonas de conforto, as situações adversas comecem a ficar complicadas. Como espinhos, onde nós vamos nos machucando e aí nós temos que sair. Nós temos que nos mover. Mas, mesmo sendo desafiador esse crescimento, essa nova etapa, esse novo tempo, sempre nos leva para algo melhor. Você pode dizer um amém? Você pode crer nisso? Quarto, a voz de Deus é persistente. Isso é uma verdade. A voz de Deus é persistente, não é um pensamento passageiro. É aquela convicção que permanece mesmo quando tentamos ignorá-la. Quando nós não queremos ouvir, quando nós fingimos que não estamos ouvindo aqui o nosso interior, que não vai contra a palavra dele, que traz paz, né, que nos gera um desconforto. Isso é também um sinal. Então essa voz, ela persiste, não é algo que você acordou hoje e você sentiu não. É algo que persiste por dias, por semanas e talvez por meses. Então você precisa dar atenção, porque pode ser que Deus esteja te movendo. Quinto, a voz de Deus traz frutos do Espírito. A voz de Deus traz fruto do Espírito. Vou corrigir o que eu falei. A voz de Deus traz fruto do Espírito. Se o chamado para mudança produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são o fruto do Espírito, que a gente acha lá em Gálatas 5, é um bom sinal de que vem de Deus para você. Você consegue perceber quantas coisas você vai ter que olhar à sua volta para você entender se é Deus te movendo ou não? Sim. Lembre-se, discernir a voz de Deus é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Então, quanto mais você pratica ouvir, mais clara a sua voz se torna dentro de você. Então, conforme você vai praticando, não tenha medo de errar. Você vai ouvir o chamado, você vai pontuar tudo isso, você vai se movendo. Se no meio do caminho você perceber que não era a voz de Deus, não tem problema você recuar. Ok? Quanto mais você praticar ouvir a voz, mais clara a sua voz
vai se tornar dentro de você. Não tenha medo, ok? Não tenha medo. Deus é movimento. Deus que nos quer em movimento. Deus nos quer crescendo, desenvolvendo e amadurecendo. Só que às vezes a gente não se move, não amadurece por medo. Por quê? Porque o novo sempre traz desconforto, né? Mas vamos para os nossos passos práticos, porque aqui você sabe que eu te dou a teoria, eu te dou os pontos e depois eu te ajudo a praticar, porque é isso que importa na nossa vida. Na nossa vida, o que importa não é o quanto de conhecimento eu tenho aqui, mas o quanto eu pratico, né? As mãos são práticas. Eu pratico o conhecimento que está aqui, ok? Então a transformação e a mudança vem com a prática. Então, agora que nós entendemos como Deus fala e como reconhecer a sua voz, vamos ao passo prático para discernir quando Ele está chamando para uma mudança, ok? Vamos de passo. Sabe o que é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4? Porque a gente vai pontuando, é apenas um modo didático de te apresentar isso. Bacana? Então, passo 1. Reserve tempo para ouvir. Meu Deus. Deixa eu parar aqui. Você tem tempo para ouvir? Talvez te falte isso, sabia? O silêncio para ouvir. Talvez, sabe o que te falte? Mulher, sair do meio da agitação diária. É difícil ouvir a voz suave de Deus quando a gente está na agitação, quando a gente está no fazer. Crie momentos de silêncio e solitude regularmente. Isso é uma coisa que eu amo fazer. Eu preciso estar em silêncio, eu preciso estar na solitude. E sabe o que é solitude? Existe a solidão e a solitude. A solitude, eu não me sinto solitária. Eu estou sozinha, mas eu não sinto solidão, eu não me sinto abandonada, ok? Então, nós precisamos arrumar esses momentos de solitude, que é você decide ficar sozinha. Né? Você não é um sentimento de abandono, você decide ficar sozinha. E isso é muito importante para você ouvir. Eu tenho muito essa prática na minha vida porque eu gosto de ouvir Deus dentro de mim. E quando meu marido está em casa, minha filha está em casa, nós temos coisas para fazer, nós temos coisas da igreja, nós temos isso ou aquilo, né? Eu não consigo. Eu me sinto perturbada, eu não ouço a voz de Deus, eu não me conecto com Deus. Então, para mim, uma das prioridades que eu tenho na minha vida, no meu dia a dia, e raras são as vezes que eu não consigo, é não ter momentos de silêncio. Ok? Passo 2, mergulhe na palavra. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais facilmente você vai reconhecer quando Deus estiver falando com você, alinhado com ela. Sim. Passo 3, peça confirmação. Não tenha medo de pedir a Deus que confirme a sua direção. Ele não se ofende quando as nossas dúvidas honestas chegam até Ele. Peça confirmações, ok? Busque conselho sábio. Esse é o 4º passo. Compartilhe o que você está sentindo com pessoas maduras na fé, que conhecem você muito bem. Essas pessoas mais maduras, mais experimentadas, elas poderão te aconselhar nessa decisão. E aí você vai encontrar uma unidade de direções nessas pessoas, ok? 5º passo, dê um pequeno passo de fé. Às vezes, só entendemos a direção completa depois de darmos o primeiro passo de obediência. Você sabia disso? Sim. Deus não vai colocar todo o caminho para você. Ele vai te pedir um passo de fé. E esse passo, esse movimento em obediência ao que Ele está te pedindo, muitas vezes não vai mostrar todo o caminho. Aliás, não mostra. Não vou te enganar. Ele não mostra. Você bota o pé e Ele vai fazendo. Eu gosto sempre de falar que Ele nos mostra no caminho. Eu saí de uma situação agora bem recente na minha vida, onde eu estava orando por uma situação no final do ano passado e Deus confirmou, foram todos esses passos que eu estou te mostrando aqui. Silêncio, solitude, palavra. A palavra, na verdade, nesse caso, a palavra veio última. A palavra veio me convencer de. Mas tudo bem. Todos esses passos, conselho, fé, tudo isso. E nós fomos vendo Deus fazendo no caminho. Só que nós achamos e acreditamos que aquilo duraria mais tempo e durou um tempo menor. Mas todos esses passos de movimento, esses passos de mudança, nós fizemos e nós vimos muitas coisas boas acontecendo. Muitas famílias tocadas, sendo tocadas, alcançadas e curadas. E quando esse propósito se encerrou,
Deus mudou a rota novamente. Então, uma outra coisa que eu queria deixar com vocês é: não estabeleça tempo para as coisas de Deus, ok? Ele é soberano, ele é um Deus de mudança e a nossa vida está em constante mudança. A única coisa que não muda é ele, o resto esteja aberta à mudança, ok? Lembre-se, Deus é paciente. Ele não desiste de nós quando demorarmos para atendê-lo. Você sabia disso? Ele continua falando, ele continua guiando e ele continua amando. Como é bom viver essa vida com Deus. Eu sou uma pessoa que naturalmente ama mudanças. Eu sei que existem alguns temperamentos que não são muito simpatizantes com mudanças, mas no Evangelho, a única coisa que a gente tem é que nós estamos em transformação e transformação é mudança, ok? Então, queridas, se você está sentindo que Deus está te chamando para uma mudança na sua vida, quero encorajá-la, não tenha medo. A única coisa na vida que nunca muda é Deus. Ele é fiel, Ele é bom, Ele tem planos maiores do que você pode imaginar. Como diz lá em Jeremias 29:11, fala assim: porque eu bem sei o plano que tenho para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Então, meninas, aqui nós encerramos esse vídeo sobre reconhecer a voz de Deus, sobre mudança, essa semana que é a semana da transformação, e esse primeiro vídeo foi sobre reconhecer a voz de Deus nas nossas mudanças. Não é verdade? Eu espero que você tenha se reconhecido, eu espero que você tenha se visto, não na situação da vida, no tempo que você está hoje, mas talvez em algum outro tempo da tua vida e falou: caramba, eu fiz exatamente esse espaço. Obrigada, Senhor, porque eu te ouvi. Obrigada porque eu tive fé. Obrigada porque eu fui obediente. Obrigada porque o Senhor começou a me incomodar. O Senhor começou a me dar situações desconfortantes para que eu pudesse me mover. Não é verdade? Então, o que nós precisamos entender é que Deus tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Então, amanhã nós temos mais um vídeo, porque nesse canal tem vídeo todo dia e essa semana é toda sobre transformação. Você quer ser transformado? Então cola comigo, todos os dias às 5 da tarde sai vídeo nesse canal, ok? Vamos orar? Vamos orar juntas? Então feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai Celestial, obrigada porque o Senhor é imutável. Em um mundo de constantes mudanças, o Senhor não muda. Obrigada porque podemos confiar na Tua voz, na Tua direção. Pai, eu peço que o Senhor ajude cada mulher que está assistindo a reconhecer quando é o Senhor chamando elas para uma mudança. Dá a essas mulheres ouvidos para ouvir, corações para discernir e coragem para obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja ousada em Deus, viva e abrace as mudanças de Deus na sua vida e não tenha medo. Agora eu quero te pedir, você foi tocada por esse vídeo, você foi edificada por esse vídeo, você foi impulsionada por esse vídeo, esse canal tem feito uma diferença na sua vida? Essas mensagens que eu tenho trazido para você com tanto amor, com tanto carinho e com tanto desejo de te ajudar a viver uma nova vida, tem tocado, tem feito alguma mudança na sua vida? Eu quero te pedir, se inscreve nesse canal, encaminha para uma amiga, dá um like, que a gente tem dezenas de visualizações e a gente não tem a mesma quantidade de like, e isso é um problema. Dá o seu like para que o YouTube identifique, né, que esse vídeo ele é relevante, ele possa entregar para mais pessoas, ok? Ativa as notificações e todo dia às 5 da tarde você tem um vídeo que edifica você. Amanhã, qual é o próximo vídeo? Nós vamos falar faça com medo. Faça com medo, assumindo responsabilidade. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.